quero agradecer aí a PLFM, né, os ouvintes do programa Zona Mista, mandar um abraço para todos. A gente sabe que aqui, Pedro Leopoldo, terra do nosso ídolo, Dirceu Lopes, nós temos muitos cruzeirenses, então é sempre um prazer, quando chamado, vamos atender os convites aqui. Bom, e o Cruzeiro para mim é a famosa paixão que vem de berço, que a gente fala, né? As minhas memórias de futebol, de jogo, vão muito da Supercopa, né? Eu sou de 82, então já entrei em campo novo. Outro dia até tive com o Douglas fez um vídeo muito bacana apoiando a nossa candidatura e brinquei com ele, falei: Douglas, eu entrei em campo com você, né? Lembrei, falei, eu tietei ele, fui pedir para tirar uma foto com ele. Então tem essas imagens, né, de entrar em campo novo, entrei com o Dida, entrei com o Ronaldo Nazário, né, Ronaldinho. Hoje meus filhos já têm esse mesmo sentimento. Já tenho um filho de 2 e uma filha de 4 que adoram, usa camisa, adoram o Raposão, já foram ao estádio todos os dois. Então acho que essa paixão já passou. Falando em relação às propostas, né, um posicionamento, na verdade, que você teve em algumas das suas entrevistas foi a questão do Mineirão. Em entrevista você disse que cogita, quem sabe, mudar um pouco os moldes do atual contrato que o Cruzeiro tem com a Minas Arena, tentar ver se dá para melhorar, para o Cruzeiro ter melhores condições de jogar no Mineirão. Eu falo do estádio, aliás, esse é um caso até um pouco controverso, que a gente gosta, a gente ama o Mineirão de Toca 3, mas tem muita gente que tem esse sonho também de ter o nosso próprio estádio. E eu sempre respondo que, como a gente quer fazer uma coisa profissional, isso tudo vai depender de números. Então, se tiver um estudo de viabilidade que demonstre que vai ter aporte de dinheiro, que o Cruzeiro não vai gastar, não vai perder uma propriedade, né, sem ter um retorno que o justifique no longo prazo, enfim, se não tiver nada disso, que é uma coisa muito difícil de acontecer no cenário econômico atual, eu não vejo a menor necessidade. Hoje, muito do que o Cruzeiro atual, gestão atual, reclama em relação ao Mineirão é por causa, na minha opinião, de falta de diálogo com o Mineirão, com a Minas Arena, com a concessionária que tem essa disposição. Eu ainda como candidato estive lá, estudei profundamente esse contrato, e já falei que ele começou em 2012 e dura 25 anos. E tem essa previsão de mudar de 5 em 5 anos, fazer algumas das adaptações. E a Minas Arena já se colocou à disposição para isso. Então tem aquela questão de que eles têm que vender no setor dele o ingresso X% mais caro do que o nosso. Eles estão dispostos a acabar com isso. Estão dispostos a ceder um espaço, talvez, para a gente fazer um memorial, um museu do Cruzeiro dentro do Mineirão, atender, talvez, as torcidas organizadas e retirar as cadeiras atrás do gol. O que eu vejo de positivo é isso. A Minas Arena hoje se mostrou completamente aberta. A gente tem um diálogo muito amplo para poder fazer isso. Bom, falando agora sobre a perspectiva do torcedor, você faz parte da chapa Tríplice Coroa, né? Se referindo, claro, à conquista do Cruzeiro com o presidente, o ex-presidente Zezé Perrella. E o ex-presidente, uma das críticas que ele recebia, que vendia os seus destaques muito rápido, né? O que o torcedor pode esperar como postura sua em relação a isso? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. O clube é uma associação sem fim lucrativo, mas isso não quer dizer que ele pode fechar sucessivamente no vermelho. Hoje o Cruzeiro é recordista em dívida no Brasil e isso não pode acontecer. Nós sempre fomos famosos por pagar salário em dia, por estar com seus compromissos em dia. Hoje a gente tem 4 processos na FIFA, só na FIFA. Então o que o torcedor pode esperar é responsabilidade. O que a gente vai fazer é buscar ter vários meios de receita, seja através de estádio, de placa publicitária, de licenciamento de produto, de sócio-torcedor, que faça com que permita que a gente tenha um elenco bom sem precisar fazer isso. Mas se precisar vender jogador para a gente fechar o ano com responsabilidade, tratando o Cruzeiro como eu trataria a minha despesa de dentro de casa, claro que nós vamos fazer isso, porque eu tenho que pensar num Cruzeiro no futuro para os meus filhos e não num Cruzeiro para mim. O sócio futebol do Cruzeiro teve uma ascensão muito grande em 2013, 2014, motivada pelas boas atuações da equipe e desde então oscila muito. Você tem alguma proposta para oscilar menos e o Cruzeiro ter uma renda mais estável com o sócio-torcedor, que é um meio aí muito importante dos clubes do Brasil? Com certeza, tanto que em 2014 o Cruzeiro foi recordista nacional nisso, arrecadou 85 milhões de reais, somando sócio-torcedor e bilheteria. Até mais que os grandes times de Rio e São Paulo têm torcida até maior, pegam Flamengo e Corinthians sobretudo, que atingem 30 milhões de torcedores, ou seja, 3 vezes a nossa torcida, a gente consegue uma arrecadação melhor. Acho que o grande desafio, primeiro, é você ter um planejamento, de forma que eu, particularmente, embora possa ser impopular isso, acho muito ruim essas promoções de última hora. Por quê? Nessas promoções de última hora, você desvaloriza o sócio, porque fica mais barato você ter um ingresso do que você ser sócio. Hoje, o sócio-torcedor do Cruzeiro, tudo que você consegue acumulando pontos é trocar por produtos do Cruzeiro. E mesmo assim, muita gente reclama que não é tão efetivo isso.
Eu já até fui procurado durante a campanha por algumas empresas, já estamos estudando isso para implementar no ano que vem, a gente pegar esse sócio-torcedor e fazer uma parceria com grandes empresas, de forma, portanto, que os pontos acumulados, só com o pagamento da mensalidade, ida ao estádio, dentre outros, isso possa ser usado para eu pagar a conta, para trocar por passagem aérea, como se fosse um programa de fidelidade mais amplo. E aí, se a gente colocar na ponta da caneta no fim do mês, a gente vai ver que os 10, 20, 30 ou 100 reais que a gente gasta por mês, eu consegui reverter uma boa parte em benefício e ainda poder ir aos jogos, né? Não só isso, como outros tipos de benefícios também, essas experiências, coisas que só o sócio vai poder fazer. Eu acho que nessa somatória, aí o torcedor vai pensar bem. Às vezes, também, por exemplo, a cada ano que passa, você passa a ter tipos de vantagem diferentes. De forma que se você cancelar, você volta para a estaca zero, né? Então, você não quer voltar para a estaca zero nunca. Então, a gente tem que criar esses atrativos que permitam que o torcedor permaneça, que ele não queira sair, ainda que o resultado desportivo não esteja correspondendo. Eu acho que esse é o maior desafio hoje, desenhar um sócio com esse modelo. O técnico Mano Menezes está nos seus planos, caso você for eleito? Eu tenho evitado responder essas perguntas sobre o elenco atual, e aí incluo o diretor de futebol, tudo porque o time está prestes a disputar uma final de Copa do Brasil. Sim. Qualquer resposta que a gente der pode influenciar positivo ou negativamente. Se eu falo que sim, aí eles vão falar, olha, o Sérgio já está querendo levar o Mano para o lado dele e tal. Se eu falo que não, vai falar, está tentando desestabilizar o time. O que eu sou a favor, declaradamente, por ser modelo de gestão e tal, é buscar sim trabalhos de longo prazo. Está mais que comprovado que a troca contínua de técnicos é ruim para o time. Mas eu, particularmente, quanto ao Mano, tive uma convivência com ele, eu gosto dele, acho que é uma pessoa de caráter, que é o mais importante no meio hoje, né? Um técnico de muito caráter, de muito conhecimento, mas acho que a gente tem que aguardar os acontecimentos para discutir isso. O que você não faria de jeito nenhum que é feito hoje no Cruzeiro e que se você for eleito você não faria? Decisões subjetivas ou intuitivas que a gente fala. O grande problema do futebol, e o futebol mudou, é a pessoa que fala, eu entendo muito de futebol, então eu vou resolver isso. Eu vou contratar o fulano porque eu gosto dele, ou porque eu não gosto dele. E vou tomar... O Cruzeiro vai usar essa camisa porque eu acho essa camisa bonita. O mundo profissionalizou. Então, acho que, primeiro, a gente tem que descentralizar e tomar decisões mais com base em critério técnico do que com critério subjetivo do que eu acho. Com base nisso, eu acho que cabe ao presidente só ver se está dentro do orçamento, se não está, se pode dar algum tipo de retorno diferente, se existe uma identificação daquele jogador com o time, mas nunca falar eu quero porque eu acho que é bom, porque eu me convenci. Eu não acho que o presidente do time tem que ver DVD e falar se o cara é bom ou ruim. O presidente do time, ele entende de futebol mais que o técnico, ele vai para o lugar do técnico e ganha o que ele ganha, e não fica sendo presidente de graça, né? E além disso, nesse processo de descentralização, que eu tenho decisões tomadas, que eu falo sempre por serem melhores e não pelo topo da hierarquia. Hoje é um sistema muito... Negócios internacionais, por exemplo, que foi uma área que eu passei. Eu era o superintendente, que era o topo da área, mas para viajar eu tinha que despachar com o presidente. Isso está errado. Cada setor tem que ter um orçamento. E aí cada viagem tem que se justificar, né? Então, se você gasta um X, a gente espera que tenha um retorno de Y, que também não vai ser imediato. Mas isso tudo faz parte de um planejamento dentro de uma empresa. Então, eu acho que com a implementação dessas técnicas empresariais, que são decorrência da gestão eficiente que eu falei, eu acho que naturalmente as decisões passam a ser mais técnicas. Tanto que muita gente fala hoje, Sérgio, estão falando que você vai mandar todo mundo embora quando você chegar no Cruzeiro. Eu falo, não tem nada disso. As pessoas que se garantem, eu sempre falei isso para os meus alunos, eu falo, você vai me reprovar? Eu falo, não, você começou com 100, a cada erro seu que você perde ponto. Né? Então as pessoas vão se garantir a partir do momento que elas cumprem metas, né? Que elas cobrem essas metas, que elas demonstram realmente que estão capacitadas para estar nas suas áreas. A gente não pode querer ter uma boa relação com o órgão como entidade, batendo na imprensa. Chego na imprensa, eu chuto o balde, falo mal e no outro dia eu quero resolver o problema. Então eu tenho sim essa boa relação, não só com o Castelar, com membros da Federação Mineira, como na CBF. Eu fiz um curso de gestão de futebol na CBF ano passado, fiquei lá de abril até dezembro praticamente, um fim de semana por mês. Então a gente foi cultivando essas boas relações. E acho que tudo na vida é pautado no diálogo. Sim. Mas é o que eu sempre digo, se precisar, claro que nós vamos defender o Cruzeiro, eu falo isso com o próprio Castelar. Mas sem dúvida nenhuma, eu não vou chegar e teve um erro de arbitragem, acaba o jogo, eu vou lá no microfone, fico batendo no presidente da federação, não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que aconteceu isso, a gente tem que exigir providência, exigir uma não escalação, enfim, exigir certas outras coisas e depois dar uma satisfação para a torcida. Mas jamais, ninguém vai se dar bem desse jeito. Eu sempre cito esse exemplo quando eu vou nas transmissoras. Se eu quero ter uma boa relação com a PL-FM, né, aconteceu alguma coisa aqui, vocês publicaram que eu não gosto, não adianta eu bater no meu quase conterrâneo aí, seu Alvarenga, e depois querer conversar com ele, né? A gente tem que
antes dialogar, ver os caminhos corretos para depois a gente tomar as decisões que são necessárias e, claro, informar a torcida o que foi feito. Sim, na verdade, Ney, a gente já colocou duas questões aí a respeito de como que a gente vai entrar para o Cruzeiro, dia 1º de janeiro. Uma empresa de auditoria externa, a gente pretende utilizar, o Flamengo já utiliza uma que é a mesma do Real Madrid, então procurar empresas que têm um know-how de futebol e paralelo à auditoria, que vai ser a parte que vai cuidar de dívida, não somente de dívida, que é apurar a dívida, ver qual que é a característica dessa dívida e o plano de pagamento dessa dívida, a gente quer ter, que eu acho que vai encaixar nisso que ele falou da qualidade, que é a consultoria de gestão de processos. Isso determina, primeiro, estabelecer o planejamento estratégico do Cruzeiro, que hoje não tem, que é o que? A missão, a visão, os valores, né, aonde a gente quer chegar, quando quer chegar. E aí, para se atingir isso, eu acho que passa por essas ferramentas que ele está falando, que aí existem diversas, vai depender muito dessa empresa. Mas a gente sabe, muitas utilizam a análise SWOT, PDCA, vários métodos de gestão, assim, ferramentas, na verdade, que certamente essas empresas vão fazer. Mas é o que eu acho, a gente tem que trabalhar com experts. Então a gente vai procurar experts que têm experiência no futebol de preferência para nos auxiliar nesse processo, sem dúvida nenhuma. Dentro do nosso organograma, inclusive, está previsto também a gente ter comitê de governança corporativa, de compliance, que é coisa que hoje não tem no Cruzeiro, controladoria, enfim. Então órgãos de controle interno mesmo para poder aprimorar cada dia mais a qualidade desse trabalho. Qual é o clube do Brasil ou do mundo que você vê como modelo de gestão? No Brasil é o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E no mundo, eu acho que a gente tem que buscar se aproximar daqueles que não têm dono, né? Porque gerir com dono, que o objetivo é o lucro ou ao título, né? Por exemplo, os bilionários lá que têm um dono de time, eles não querem lucro, eles querem título. Então é difícil a gente comparar com eles. Aí é Real Madrid e Barcelona, né? Porque são os únicos times, grandes times, que são associações que têm essa característica jurídica do Cruzeiro, que é a associação sem fim lucrativo. E no Brasil, sem dúvida nenhuma, que é o Flamengo. É o exemplo principal de gestão dos últimos 4 anos aí na presidência do Bandeira, porque eles conseguiram fazer um trabalho realmente fora do comum. Eu acho que a gente tem que estar cercado de boas pessoas, né? Aqui, Pedro Leopoldo, não só da torcida Locoseiros, como dele, eu tenho grandes amigos aqui, o Fabiano, que aqui é muito amigo meu, vem quase sempre no Pedro Leopoldo Rodeio Show. O Adroaldo também é muito amigo meu, gosto muito dele, repórter. E o Dirceu, a gente já havia conversado bastante, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esses ídolos do Cruzeiro na gestão do Cruzeiro. A gente já tem um projeto que chama Com Ídolos, que se faz uma história, que valoriza isso. Então, a gente tem o Raul hoje que trabalha no Cruzeiro, que vai para o interior, o pessoal fica apaixonado com ele. Mas o Sorin não está tão próximo assim de fazer, até porque ele, até pouquíssimo tempo ele estava na ESPN, então ele se ausentava um pouco disso. Mas o Dirceu, por exemplo, foi testemunha de uma festa recente para jovens em que esteve o Dirceu e o Alex, e o Dirceu foi mais emocionado que o Alex. É até difícil a gente imaginar isso, porque a maioria das pessoas ali não tinham visto o Dirceu jogar, mas sabe o que ele representa para o Cruzeiro. Então, sem dúvida nenhuma, é nosso objetivo, sim, ter pessoas, não só o Dirceu, mas pessoas como o Dirceu, próximas da gente, para poder não só valorizar a história do Cruzeiro, mas para poder passar essa experiência. Sem dúvida nenhuma, é muito importante para nós crescer com essas pessoas. Já gravei até muitos vídeos em relação a isso, até porque eu também sou do interior, e falei que a gente não pode ter demagogia. Agora, o que a gente tem de projeto é levar mais a base para jogar, levar esses ídolos, eu já falei, o Reginaldo, ex-jogador do Cruzeiro, ele tem um time master muito bacana, a gente poder aumentar o número de redutos, levar o Cruzeiro mais para o interior, levar a loja itinerante do Cruzeiro para esse tipo de evento. O Cruzeiro hoje, se em BH nós somos, eu falo sempre 60-40, interior nós somos 80-20%. Interior, se a gente pegar... eu sempre cito as cidades, Viçosa, pega Ipatinga, que a gente joga muito, Divinópolis, essa região toda, pego lá o Piuí, que é a terra do meu sogro, é muito mais cruzeirense que a gente tem em relação às outras torcidas, né? Então, a gente pretende sim interiorizar o Cruzeiro dessa forma. Eu que agradeço o convite, falo sempre atenderei, um prazer, ainda mais no local igual vocês, tem tantas referências que a gente tem aqui, de grandes cruzeirenses, de amigos que eu tenho. E sempre que possível voltaremos como presidente também para poder falar para a torcida de novo e poder, se Deus quiser, celebrar títulos aqui junto à grande torcida de Pedro Leopoldo. Um abraço para todo mundo, obrigado pelo convite.